Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo. Marcos capítulo 4, versículo 35. Bem, aqui nos diz assim: Jesus acalma, não é Jesus, e Alcha acalma uma tempestade. É o hábito, né pessoal? Mas é Yalcha. Nosso irmão Romilson nos esclareceu aí que é Yalcha. Yalcha acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Yalcha disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Yalcha estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Muito bem, pessoal. Então levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Muito bem, pessoal, significa a nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando por luta. Significa um temporal na nossa vida. É onde a nossa fé ela tende a aparecer. Quando nós estamos passando por luta nessa vida. Enfim, estamos passando por momentos ruins na nossa vida. Quando a pessoa está passando por necessidade, né? Desempregado, falta de dinheiro. Então nós estamos passando um temporal na nossa vida, onde a nossa fé tem que aparecer. Nós temos que ter fé em Yalcha nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pois bem, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Yalcha estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Iau não se importa que pereçamos? Então aqueles discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Iau não se importa que pereçamos? Quando o Iau ele se importa com nós.
mas é nas horas difíceis da nossa vida, nas dificuldades da nossa vida, é que nós temos de manifestar a nossa fé. A fé tem de aparecer nos momentos difíceis da nossa vida. Foi para isso que Ausha fez aquele sacrifício. Então a nossa fé tem que aparecer. Porque o ser humano, ele tem de ter fé quando ele está passando por problemas, por luta. Ele tem de ter fé para superar aquele momento difícil. Vocês estão me compreendendo? Então é dessa maneira. Pois bem, vou continuar lendo aqui. Nem disse aqui, mestre, o Iau não se importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Iausha lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois bem, vocês viram aqui como a pessoa tem de ter fé, porque Iausha falou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Então a gente vê que nós, seres humanos, nós temos de ter fé. Nós temos de ter fé quando nós estamos passando por luta, por dificuldade financeira. Então a gente vê que a gente tem de ter fé. Aquela fé que sai de nós. Nós temos de ter aquela fé em Iausha, de olhar para Iausha, aquela fé que sai de dentro da gente, que sai da gente. Porque é assim que o ser humano tem que viver, assim que o homem tem que viver. Porque é a fé que faz o homem vencer. O homem tem que manifestar a sua fé em Iausha, mas manifestar de verdade, não da boca para fora. É aquela fé verdadeira sem dúvida, que diz assim: eu vou vencer, eu vou ser curado de uma enfermidade. Mas a fé em Iausha não pode haver dúvida, porque quando o homem ele tem dúvida, aí a fé dele não funciona. Sua fé tem que ser verdadeira. Tipo assim, eu creio que Iausha vai me curar dessa enfermidade. A pessoa que está enferma, ela crê e pronto, e não duvida. Iausha vai me curar. Aí ela é curada. Porque Iausha, ele cura enfermidade. Ele curou no passado e ele é o mesmo hoje. Porque Iausha não muda. Vocês estão me compreendendo? O homem pode mudar. O homem, ele é um hoje
Amanhã ele pode ser outro, ele pode desviar para mentira. Mas Yahushua não. Yahushua, ele é o mesmo que ele foi, ele é sempre o mesmo. Yahushua, ele é o mesmo ontem, uma comparação, ele é o mesmo para sempre. Porque Yahushua não muda. Yahushua é aquele que está acima de todos nós. E ele não muda. O homem muda. O homem hoje ele é um, amanhã ele pode ser outro. Amanhã ele pode desviar para mentira. Mas Yahushua não. Yahushua é sempre o mesmo. Então nós temos que colocar a nossa fé em Yahushua. Vocês estão me compreendendo? A nossa fé tem que ser verdadeira. Você crê que você vai vencer, que você vai vencer qualquer problema que você está passando. Você vai trabalhar no seu trabalho com fé e sua vida, aquele que está com uma vida financeira precária, ruim, ele vai trabalhar com fé em Yahushua, que a vida financeira dele vai mudar. Então ele trabalha com fé, confiando em Yahushua, e ele prospera na vida financeira. Porque ele trabalha, ele faz a ação, ele confia em Yahushua, serve a Yahushua, tem fé em Yahushua, aí a vida dele muda, ele prospera na vida financeira. Vocês estão me compreendendo? Você começa um trabalho de conta própria e você tem fé em Yahushua que você vai melhorar de vida financeira e você melhora. Porque você crê de verdade, não com dúvida, mas você tem que crer em Yahushua de verdade e trabalhar com fé ali e você prospera na vida financeira. Porque você creu em Yahushua de verdade, não aquela fé da boca para fora. Fala que tem fé, na primeira dificuldade desiste. Isso é fé da boca para fora, mas aquela fé verdadeira. Eu vou em frente com esse trabalho de conta própria, eu vou em frente e eu vou vencer na vida financeira. E você prospera na vida financeira. Então essa é a fé verdadeira. Vocês estão me compreendendo? Eu vou ler mais aqui, nesse texto. Pois bem, deixe-me ver aqui, onde eu parei. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está falando aqui, né? Pois bem, a gente tem que ter fé em Yahushua e em Yahu. Porque quando se crê em Yahushua, Yahushua é o filho e Yahu é o pai. Então quando se crê em Yahushua, uma coisa é certa, você vence. Porque o ser humano, ele muitas vezes, ele quer vencer sozinho. Ele quer vencer crendo em outras coisas que não é Yahushua. Uma coisa é certa, o homem sem crer em Yahushua, ele não chega a lugar nenhum. É porque o ser humano que não se entrega para Yahushua, eu digo que ele está perdido. Porque o homem sem Yahushua, ele é vazio, ele é como uma palha seca, vazio. Vocês estão me compreendendo?
O homem com Yalcha, ele passa por lutas, ele é perseguido, ou aqueles servos de Yalcha do passado passaram. Paulo passou por fome, frio. Paulo, né, em perigo de assaltantes. Aquela passagem de Paulo. O servo de Yalcha, ele passa por coisas duras, mas se ele mantém a fé dele em Yalcha, se a fé dele é verdadeira, jamais ele vai ficar na pior. O servo de Yalcha é como você jogar um azeite em cima da água. Quando você joga um azeite em cima da água, o azeite não fica por cima da água. A mesma coisa é o servo de Yalcha. Quando ele tem fé em Yalcha, ele pode passar por coisas duras, o servo de Yalcha. Mas ele nunca vai ficar por baixo. Ele sempre, o servo de Yalcha, vai ficar por cima. Como um azeite. Joga o azeite na água para você ver se ele desce. Ele fica por cima. Assim é o servo de Yalcha. Ele passa por coisas duras, por luta, mas se ele tem uma fé verdadeira em Yalcha, ele está sempre por cima, porque o servo de Yalcha nunca fica por baixo. Porque Yalcha é que é o poderoso. Ele fez tudo, ele fez nós. Yalcha é o maior. E todo joelho vai ter que se dobrar diante de Yalcha. Diante de Yalcha e Yal. Todo joelho, toda língua vai ter que confessar que Yalcha e Yal é o maior. Toda língua vai ter que confessar. O homem até tenta fugir de Yalcha, mas não adianta. Não adianta, irmão. O homem pode até tentar fugir de Yalcha, mas não adianta. Os olhos de Yalcha estão sempre sobre o ser humano. Aonde o ser humano está, os olhos de Yalcha estão nele. Não tem como o ser humano fugir de Yalcha. Vocês estão me compreendendo? Ele é o maior. Se a pessoa viver uma vida aí na desobediência, ele vai dar conta a Yalcha um dia. Se ele viver na obediência, glória a Yalcha. Ele também vai prestar conta, tanto que vive na obediência como que vive na desobediência. Então é melhor viver na fé, é melhor viver fiel a Yalcha. É melhor obedecer a Yalcha. Porque um dia nós vamos chegar diante de Yalcha, frente a frente, e vamos prestar conta a ele. Todos nós sabemos que é assim. Todo ser humano, todo homem sabe que é assim. Estão me compreendendo? Eu vou terminar esse vídeo por aqui. E a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé em Yalcha, como eu falei. Como eu falei, pessoal, a nossa fé tem que ser verdadeira. Tem dúvida não. Creia em Yalcha, de corpo e alma. Yalcha é o maior. Creia nele. Seja lá qual for o seu problema, dificuldade financeira, enfermidade, creia em Yalcha. Que ele te cura. Ele cura aquela enfermidade. Creia nele de verdade. Não duvida não. Porque se você tiver dúvida, a fé não funciona. A fé não pode existir dúvida. Você crê em Yalcha,
verdadeiramente, sem duvidar. Eu vou ser curado dessa enfermidade e pronto. Eu vou vencer na minha vida financeira e pronto. Porque eu creio em Yahshua, que é o maior. Porque Ele é o maior. Vocês estão me compreendendo? Vou terminando esse vídeo por aqui. E até o próximo vídeo, tá? Mas antes, eu vou fazer uma oração. Eu sou um servo de Yahshua. Vou fazer uma oração aqui. Em nome de Yahshua, eu peço a misericórdia. Venha abençoar todos. Que todos venham ter fé em Yahshua. Uma fé verdadeira. Uma fé sem dúvida, porque aonde há dúvida, a fé não opera. Uma fé verdadeira em Yahshua. Abençoa todos que estão no meu canal e aqueles que também não estão. Abençoa minha vida, abençoa minha família. Toma todos nas tuas mãos. Porque Yahshua é aquele que abençoa. Abençoa o Brasil, abençoa os outros países, para que todas as pessoas sejam abençoadas por Yahshua, do Brasil e do mundo. Os hospitais, aqueles que estão enfermos, possam ser curados por Yahshua das enfermidades que têm surgido neste mundo. Aqueles que estão enfermos em todos os hospitais do Brasil, dos hospitais do Brasil e do mundo. Que Yahshua possa curar aqueles que estão enfermos nos hospitais do Brasil e do mundo, dos outros países também. Em nome de Yahshua, que assim seja. Amém. Bem, pessoal, fiquem todos na paz de Yahshua. Amém.